ela queria que eu fosse roubar e eu não quis ir, e ela queria porque ela queria cheirar e beber mais. Eu tinha que trabalhar segunda-feira, porque eu trabalho de segunda a domingo, eu não gosto de parar. Fale próximo microfone, fale próximo. Eu não gosto de estar em casa, eu gosto de estar trabalhando, de segunda a domingo eu trabalho. Por sorte, a polícia chegou, o socorro foi prestado a tempo e ela sobreviveu. E a única maneira de explicar isto, ao meu ver, é entendendo que ela própria sabe que a intenção dele não era tirar a vida dela. Nelson Moreira, um carroceiro de 44 anos, é acusado de tentar matar a ex-companheira com uma martelada na cabeça, após passarem a noite bebendo juntos. Sua companheira sobreviveu, mas foi hospitalizada com trauma craniano. Será que a defesa de Nelson vai ser boa o suficiente para livrar ele dessa? Seu Nelson, o senhor nasceu onde? Eu não me lembro, eu não sei coisa que eu sou, como é que se diz, eu não estudei, eu sou analfabeto. Ok. Qual o seu estado civil? O senhor é casado, solteiro ou convive maritalmente com alguém? Com ela? Eu vivia com ela. E atualmente, o senhor convive com ela ainda? Não. Qual a data do seu nascimento? Eu não sei, tá identidade. Muito bem. Senhor Nelson Moreira, o senhor ouviu bem a leitura da denúncia, né? Eu pergunto ao senhor, a denúncia, ela dá conta que o senhor é o autor da agressão contra a sua ex-companheira, né, que atingiu com uma ou com mais martelada na cabeça dela, da Josiane Cristina, né? E eu pergunto ao senhor, na polícia o senhor chegou a confessar a autoria deste fato. O senhor confessa ser autor deste fato? O senhor nega a autoria? Sim, senhor. O senhor confessa. Muito bem. O interrogatório é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor. Segundo, em relação ao fato delituoso. E em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor é solteiro, tem companheira, convive maritalmente? Eu convivia com ela. Não, atualmente, agora. Agora? Sim. Não. O senhor está solteiro? Solteiro. Ok. Após a ocorrência desse fato, logicamente, o relacionamento dos senhores acabou. Acabou. Certo. Muito bem. O senhor falou que o senhor não chegou a estudar isso? O senhor não estudou? Não, eu estudei, mas... Fale comigo. Eu estudei, mas estudei bem pouco, eu não sei ler. O senhor não sabe ler? Não. Também não sabe escrever? Eu sei fazer meu nome eu sei fazer. Só escreve o nome só? Escrever eu não sei assim também. Não aprendi muita coisa. Considerado analfabeto? Não estudei muito não. Certo. Primeira série, segunda, mas... Certo. Qual é a profissão que o senhor exerce, o senhor falou? Carroceiro. Carroceiro. Certo. O senhor... Quais as profissões que o senhor obteve na vida? Só carroceiro? Ou teve outras? Às vezes eu trabalho de pintura com meu irmão, que ele é pintor, ele me leva às vezes. Certo. Ok. O senhor já foi preso alguma vez? Sim, Sim, essa é a segunda, terceira, quarta prisão? Já fui preso. Quantas vezes, mais ou menos? Não sei dizer. Vezes. Eu fui preso em 2002 para ir assim, vamos por etapa. O senhor já foi preso mais 5 vezes? Mais 5 já. Mais 5 vezes? Já. Dá para recordar a primeira vez que o senhor foi preso? Não lembro. Qual foi o fato? Qual foi a idade? Muito tempo. Era no tempo de negócio de... Quando era mais que eu briga de gangue, esse negócio. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 44, eu acho. 44 anos. Pois é. Quais as prisões o senhor recorda? As acusações. Se o senhor for preso... Quais as acusações? Quando eu não lembro bem, não. Era por esse tempo aí de 2002 para aí, assim. Há 20 anos atrás? A primeira prisão? Eu não lembro, senhor. E quais as acusações? O senhor foi preso por homicídio? Já matou alguém? Nunca matei ninguém, não. Entorpecentes? Usa entorpecente? Já usou? Por causa de cola, esse negócio. Já fui detido. Tipo. Cocaína? Já usou cocaína? Cocaína, não. Maconha? Maconha? Eu não fumo isso. Eu não fumo maconha. O senhor falou cola? Cola de sapateiro no tempo. Como certo. estou falando que era no tempo. É entorpecente, né? Certo. Sim, a agressão na rua, briga, furto, roubo. Já briguei na rua, já. Já foi preso por briga? Já. Já foi preso por furto? Furto. Furtou alguma coisa? Já alguma também. Coisa? Já. Por roubo? Já, mas eu já sempre assinei tudo, compromisso lá, tudo. Muito bem. O senhor já foi condenado alguma vez? Nunca. Condenado? Assim, sentença que o senhor fala? Sim. Não, nunca.
Não. O senhor não sabe ler e escrever, mas sentença o senhor sabe, uma sentença. Mas sentença é que os pessoal me falam lá preso lá na prisão. Como é? Pois é, o senhor já foi sentenciado alguma vez? Não. Nunca foi. Pegar sentença assim há anos, assim que você fala. Pois é, não. Condenado, 2 anos, não, 5, não, 10 anos? Não. O senhor respondeu muitas ações, mas todas, vamos dizer, em liberdade. Seccional, assim. Preso e colocar logo em seguida lá em liberdade. Delitos pequenos. Pequeno, Certo. Nunca respondeu por um delito grande? Não. Latrocínio? Não. O senhor sabe o que é latrocínio? Não, senhor. Roubo, o senhor sabe? Sei. Sabe o dispositivo? E a turma sabe lá qual é até o artigo do Código Penal. Não entendo de nenhum desses. Furto, o senhor sabe, né? Já foi preso por furto, né? Já. Estupro? Não. Já foi preso por estupro? Não, senhor. Muito bem, não, né? O senhor foi preso nesse caso aqui, da conta aos autos, que o fato ocorreu no dia 11 de março de 2023. Dá para recordar o dia? 11 de março de 23. É o que dá conta aos autos. O senhor não recorda? Lembro. Não recorda, né? Mais ou menos 9 da manhã. É isso? O senhor recorda o horário? Que eu fui preso? A hora que está dizendo aqui a denúncia que foi a hora do fato. A hora que o senhor agrediu ela. 9 da manhã? A minha esposa que está agora? Sim. Foi por aí mais ou menos. Estava amanhecendo. 9 da manhã, né? O senhor estava naquele dia, estava alcoolizado, estava embriagado? Eu estava, eu e ela. Ambos, tanto o senhor quanto ela? Todos Passaram dois. A noite bebendo? Foi, te amanheceu. Sim. Certo. O fato ocorreu no dia 11 de março de 2023, por mais ou menos 9 da manhã, no apartamento 201, bloco 19, no residencial Riacho Doce. Riacho Doce, porque 2. eu moro na Perimetral, mas essa Perimetral é assim, aí tem um riacho. Sim. Eu morava dentro do riacho lá. Como as casas foram indenizadas lá, do incêndio que teve tudo no riacho, aí fizeram os apartamentos. Aí o meu irmão ganhou, estava morando com ele lá. Certo. O senhor estava morando com ele? No apartamento dele. Certo. E muito bem. O senhor convivia na época com a Josiane, estava com ela quanto tempo o senhor estava juntos? Estava morando para ir para Nanideu aí. Estava morando para Nanideu aí. Faz uns tempos aí que a gente fomos para lá. Eu não me lembro bem, mas por quantos anos o senhor estava com ela? 3 anos mais ou menos, por 3 aí. anos. O senhor não lembro bem, mas é por aí. Certo. Ela tinha filhos? Tem 2 filhos adolescentes. E o senhor tem filhos? Não, senhor. O senhor não possui nenhum filho? Não, senhor. Não tem filho biológico? Não, ela tem 2? Tem 2. Adolescentes? Adolescentes. Visitavam os senhores? Ou moravam com os senhores? Foi só porque como a gente está um pouco tempo lá, né, assim, né, esses tempos aí, eles foram uma vez só para lá, eles. Certo. Foram passar o dia lá com... Morava só o senhor e ela? Só eu e ela. Certo. Ela também tem uns... Quantos anos ela tem? 20, 30, sei, 40? Quantos anos ela tem? Mais ou menos. Qual é a ocupação dela? O que ela fazia? Ela não fazia nada, ficava só em casa, ela, só eu que trabalhava. Certo. Dá conta aos autos que depois de uma discussão o senhor pegou um martelo e agrediu ela na cabeça. Inclusive ela foi hospitalizada, a situação foi grave, inclusive consta aqui que há um quadro de trauma crânioencefálico. O senhor soube disso? Ela ficou hospitalizada, né? Se eu soube? Sim. Não, porque eu estava dentro do carro, não sei nem para onde eu estava indo. Certo. O senhor sabe como é que ela está hoje, onde é que ela está? Qual é a... Olha, eu tenho para mim que ela deve estar usando droga para lá, porque ela é viciada em cheirar ela. Ela cheira e bebe ela muito. Inclusive quando estivemos da Nanideu no lugar onde a gente morava lá, ela bebia muito, eu e ela, né? Mas só que eu fui mais por visto, assim, mais por causa dela, que eu já tinha parado já, mas como ela queria, e eu também ficava junto com ela. Só que eu tava parado mais de usar, e eu tenho pra mim que ela tá continuando ainda, entendeu? Porque a minha irmã fez uma visita pra mim e falou... É maconha que ela usa? Hein? Ela cheira, uma maconha e cheira só. E bebe. O senhor também fazia a mesma coisa? Não, maconha eu nunca fumei, mas cheirar eu cheirava quando eu tava bebendo com ela. E bebida também. Certo. Cocaína, no caso. Uhum. Aí a minha irmã falou que ela encontrou meu irmão caçula. Meu irmão também trabalha no carrinho e mora para Nanideu. Uhum. Aí ela perguntou para ele se eu já tinha saído já. Que ela tava só esperando eu sair pra gente voltar, ela falou. Certo. Sendo que eu não quero mais, que a minha irmã já me falou já, e
Falou que ela tava jogada na droga lá, que a minha cunhada falou, entendeu? Agora, recentemente, essa conversa? Foi quando ela uma visita que ela veio me visitar, a minha irmã. Uhum. Certo. E o senhor está preso desde o dia 11 de março, desde a época do fato? Desde a época do fato. O senhor está preso por causa desse fato? Desse fato. Ou é por outro fato? Não, esse aí. Por esse fato. Certo. Muito bem. Para a ocorrência, para o senhor chegar a agredir, o senhor recorda por quais motivos ocorreu esse fato? É que ela queria, antes amanhecemos, né? Aí ela queria que eu fosse roubar de manhã, que sendo que eu não faço mais isso, que eu só trabalho no meu carro, todo mundo sabe, tem vários patrões que conquistei. Eu saí disso daí já faz tempo já, muito tempo, como estou lhe falando, de 2002 para esses anos aí, eu nunca mais mexi com nada, mais com droga, com coisa, nada. E eu tava parado, né? Aí ela queria que eu fosse roubar de manhã, eu tava pulseirado, não posso sair pra rua, aí ela queria que eu fosse roubar de manhã cedo, que só pode sair depois das 8, se eu não me engano. O senhor estava o que o senhor falou? Eu tava pulseirado. Pulseirado? O que é pulseirado? Pulseira. Tornozeleira eletrônica, o senhor usava. Bem. Aí eu tava usava usando tornozeleira porque estava respondendo senhor. Outras ações penais, claro. Era outro com ela de novo. Outra agressão contra ela também? Foi por causa quase do mesmo motivo. Aí ela queria que eu fosse roubar e eu não quis ir, e ela queria porque ela queria cheirar e beber mais. Eu tinha que trabalhar segunda-feira, porque eu trabalho de segunda a domingo, eu não gosto de parar. Fale próximo microfone, fale próximo. Eu não gosto de estar em casa, eu gosto de estar trabalhando, de segunda a domingo eu trabalho. Eu gosto de ir para casa só beber em casa, eu faço carreto no carro de mão. Aí eu ia trabalhar no outro dia, e ela queria, e ela já veio para cima de mim já, hein. Eu peguei o martelo, sem querer, já ri na cabeça dela já. Mas não foi um bocado não, foi só uma que pegou na cabeça dela. Quando aconteceu isso daí, aí eu peguei, fiquei assustado, aí minha irmã mora no prédio de frente ao meu, aí ela veio lá em casa lá, e aí ela chamou ela, e a minha irmã veio, desceu lá do apartamento dela, aí mandou um baile lá na porta, lá, minha mãe, meteu o pé lá na porta lá. Aí por isso eu corri, porque eu pensei que eu saí porque eu pensei que era as polícia, né? Pensei que ia me matar, sei lá, hein? Aí eu peguei e me invadi de lá. Aí minha irmã mandou meter o pé lá, que não sei se foi ela ou mandou meter o pé lá. Aí ela meteu o pé lá e aí eu me invadi, aí foi que me pegaram lá pro Tucunduba lá já. Não é perto de lá, mas é lá mesmo no Riacho também. Tucunduba? É. Lá que prendeu. Lá perto da Barão, lá como relataram aí. Lá perto já da Ezeriel Mônico de Matos. Fé em Deus, né? Tucunduba? Tucunduba lá que o senhor foi preso. É fronteira lá em Terra Firme lá e Guamá lá. Certo. É da Barão de Guarapé-Mirim. Muito bem. Eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes pela ordem de acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor falou que houve aí uma obrigação, né? Ali obrigou a sair de casa para roubar, para conseguir mais dinheiro, para continuar consumindo droga. Era sim, eu queria que fosse sair pra gente, para ela beber mais, né? Certo. Beber e cheirar mais. Mas aí, o senhor também iria acompanhar ela nessa... Hein? O senhor iria acompanhá-la nessa bebida? Não ia acompanhar, eu ia trabalhar, eu queria trabalhar, mas ela queria... E ela tentou agredir o senhor? Tentou, ela veio pra cima de mim, sim. Com o que ela agrediu? Como foi que ela tentou agredir o senhor? Ela veio pra cima de mim, eu não sei se eu me recordo bem, mas parece que ela tava com uma faca, ela na mão. Certo. E esse martelo tava onde? Tava lá no outro quarto. Aí vocês estavam em um dos quartos... O senhor foi até o outro quarto, pegou o martelo... A gente estava na sala, e da sala a gente foi pro quarto. Aí eu fui pro quarto, eu já ia deitar e ela foi lá no quarto lá, e foi lá que ela começou a falar, já no nosso quarto mesmo. Porque tem, lá é 3 quartos, lá outros 2 são vazios, que não tem nada. O senhor foi até esse outro quarto, pegou o martelo e voltou? Era lá que tava, porque ela pegou a faca. Aí o martelo tava lá nesse outro quarto lá. O senhor voltou para desferir a martelada nela? Foi. Não, voltei pra lá, eu não ia bater nela, né? Mas sem querer, aí o martelo pegou na cabeça dela. Sem querer. Pegou com força, assim.
um pouco. Foi só um mesmo. E no outro dia ela foi lá em casa lá e no outro dia não sei que se fala que foi tanto coisa assim, né? Mas no outro dia ela foi lá e limpou tudo lá e vendeu tudo lá de casa. Entendi. Estou satisfeito, sem mais perguntas. O acusado está à disposição da Defensoria Pública, doutor Rafael Salles. A defesa não tem perguntas, excelência. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado aqui presente? Ao acusado, desejo sucesso no julgamento, seu Nelson. Espero que seja feita justiça, independente do resultado que se tenha. Espero que a gente chegue a um fim e tenhamos aí uma resposta, que é a resposta esperada neste momento, né? E hoje a gente a alcançará. Senhores jurados, senhoras juradas, a Vossas Excelências cabe julgar o seu Nelson. Ele é acusado de tentar matar a sua companheira. Dia do fato, 11 de março de 2023, 9 horas da manhã. Local, a residência do casal. Em meio ali a uma discussão, ele se arma com um martelo e desfere um golpe na cabeça da vítima. Ela, com sangramento ainda abundante, a polícia chega a seu socorro, ela presta as informações, passa as imagens do acusado, é atendida, por sorte, sobreviveu, e ele é preso ali nas redondezas. Não ofereceu resistência, foi levado à delegacia, a mesma versão que ele conta, que hoje ele contou na delegacia perante a autoridade policial, e isso ele não muda de versão, ele fala que foi exatamente isso que aconteceu. Desentendimento, em determinado momento ele, para se defender da agressão da vítima, pega no quarto ao lado um martelo, vai até ela e sem querer, por descuido, bate na cabeça da vítima, sem querer, e acaba sendo muito forte, segundo palavras dele mesmo, que causou profundo sangramento. O que nós temos sobre a materialidade desse crime é tão somente esse boletim médico, esse laudo que vocês receberam, escrito a próprio punho do médico. E esse laudo foi justamente o que baseou toda a acusação contra ele, porque a vítima, ela, depois de receber atendimento médico, recebeu alta, ela não retorna para completar as investigações. Não sabemos sequer medicamento que foi ministrado a ela, as consequências, se ela teve alguma sequela, se ela foi atendida a contento, não sabemos. O processo iniciou numa vara de violência doméstica. Chegou em minhas mãos tão somente para oferecer o rol de testemunhas, e neste rol de testemunhas eu incluí a vítima, dona Joseane Cristina da Silva Barbosa, ofereci os endereços que foram encontrados nos sistemas de informação que nós temos acesso. Em diligência, os oficiais que foram até a residência dela não a localizaram. Então, a vítima nunca prestou depoimento nenhum neste processo. O que nós temos? O depoimento dos policiais e o depoimento do próprio acusado. A história de que consumiam bebida alcoólica juntos, de consumir entorpecentes juntos, a única pessoa que conta isso e refere é o acusado. A vítima não se pronunciou neste processo. O que nós temos, o relato dele, que coincide também com o relato dos policiais, em virtude da gravidade das lesões, do sangramento abundante, das marcas de sangue, dos vestígios que foram deixados pela casa, foi possível identificar a violência desse golpe. Telada na cabeça, que era uma certa força. E esta força, a ponto de gerar um sangramento abundante, ela tem que ser considerável. Martelada na cabeça. E de forma até jocosa, risível até, ele fala que foi sem querer, mas acabou sendo com muita força. Triste, se não fosse trágico. Triste, se não fosse trágico.
acima de tudo, o acusado pode-se dizer que é um sujeito de sorte. Porque com a ação dele, impensada, não causou a morte da vítima. Se essa era a sua intenção ou não, jamais saberemos. Como aconteceu essa discussão? Jamais saberemos. Jamais saberemos. A acusação inicial é de tentativa de feminicídio. A denúncia inicialmente oferecida contra ele dava conta de 3 qualificadoras. Cruel, meio cruel, em virtude do instrumento que ele utilizou, a forma com que ele utilizou seria uma martelada na cabeça, até porque para desferir uma martelada na cabeça de alguém, ainda mais na altura onde foi, requer uma frieza fora do comum e uma intenção de lesão fora da normalidade também. A denúncia inicial dava conta de que a vítima, naquele momento, naquelas circunstâncias, não tinha condições de oferecer muita defesa, daí a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. E a terceira qualificadora seria justamente o feminicídio, que é a qualificadora natural que se espera de um crime cometido com a própria companheira. Essa é uma qualificadora praticamente obrigatória. Quando um homem comete um crime contra uma mulher no recinto de seu lar, em virtude da relação de matrimônio ou relação de companheirismo que haja entre eles, ele, valendo-se dessa condição, comete um crime contra a sua companheira. Essas 3 qualificadoras foram reduzidas a apenas uma, isso lá na vara de violência doméstica ainda, quando veio para a vara do júri para o julgamento, havia apenas a qualificadora do feminicídio. Então, hoje, tratamos de um crime de feminicídio tentado, em que o acusado teria, com sua conduta, tentado matar a sua companheira à época. Vejam, os policiais todos relataram que havia uma porta danificada. Se foi ele que danificou ou não a porta, ou se foi alguma outra pessoa da família que danificou a porta para prestar socorro, também não podemos esclarecer, porque faltam elementos para isso. Havia uma medida protetiva contra ele lá na vara de violência doméstica, nesta mesma vara de violência doméstica que remeteu este processo para cá, em que havia a determinação que ele não poderia se aproximar dela. Mas, pelo que foi relatado por ele e pelo que foi extraído do depoimento dos policiais, pareceu que eles haviam reatado o relacionamento, até porque estavam juntos bebendo momentos antes de retornarem à casa onde ocorreu esse desentendimento e esse crime que nós estamos apurando. Uma martelada na cabeça. Por sorte, a polícia chegou, o socorro foi prestado a tempo e ela sobreviveu. Muito mais do que isso, não podemos dizer. Se a intenção dele era realmente matar, ele poderia ter matado, mas desferiu apenas um golpe, uma martelada, ainda que seja uma martelada que atingiu a região vital da vítima, foi uma única martelada. Já que estavam só os dois em casa, e se a intenção dele era realmente matar, poderia ter desferido tantas marteladas quantas ele quisesse, porém foi apenas uma martelada. Ele declara que a vítima o tentou agredir, se eu não me engano, com uma faca, palavras dele. Ele tentou me agredir, se eu não me engano, com uma faca. Mas ele foi talvez eficiente até demais, que deu tempo, nessa agressão dela, deu tempo dele sair de onde estava, ir até o outro quarto, armar-se com o martelo, voltar e ainda atingir a vítima sem sofrer nenhuma lesão. É o que diz o laudo de exame de corpo de delito a que ele foi submetido quando preso. Não foram identificadas lesões no seu Nelson Moreira. Para quem
se defende uma agressão de faca, dificilmente teria tempo de sair de onde estava, ir ao quarto ao lado, armar-se com um martelo, retornar para onde estava sendo agredido, para depois efetuar uma defesa eficiente. É esse aspecto que me causa estranheza e vem ao encontro dessa declaração dele de que não tinha intenção de causar nenhum sofrimento maior. Foi um golpe sem querer, só que foi com muita força. É um sujeito de sorte. É um sujeito de sorte porque as consequências poderiam ter sido desastrosas da conduta que ele praticou. Muito bem. Diante de tudo isso que eu digo, não sou eu que invento, eu estou apenas transmitindo a Vossas Excelências aquilo que está no processo. E se vocês, qualquer um dos jurados, das juradas, tiver alguma dúvida, pode pedir para que o documento seja exibido e assim será exibido. De tudo isso que foi produzido, a minha maior estranheza é a vítima não retornar para fazer exame de corpo de delito. Um exame como tem que ser feito por um perito, pela polícia científica, para que seja testado a extensão ou a gravidade da lesão que foi causada. É simplesmente por isso, por este motivo, em que eu entendo ser uma acusação de feminicídio tentado muito mais grave daquilo que deveria realmente ter sido oferecida a ele. Entendo que pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, não se trata única e especificamente de um crime de homicídio tentado, mas sim de um crime de lesão corporal consumado. Muito embora seja possível deduzir a gravidade pelo laudo médico que consta, que Vossas Excelências têm em mãos, a paciente foi vítima de agressão com martelo em região frontal esquerda, com quadro de trauma crânioencefálico, em atendimento neste pronto-socorro municipal. É possível extrair que tenha sido sim uma lesão grave, mas para essa conduta e para esse resultado existe uma tipificação específica, existe um crime específico para isso, que é o crime de lesão corporal, e existe ainda o crime de lesão corporal grave, que acredito seja exatamente a conduta praticada por ele. E com isso, não que eu queira beneficiá-lo ou protegê-lo de alguma forma, estou apenas tentando adequar a conduta que ele efetivamente praticou ao resultado obtido por essa conduta. Felizmente, a vítima não morreu. Infelizmente, ela não demonstra nenhum interesse em esclarecer o que aconteceu. Infelizmente. Até porque se ela tivesse o comprometimento de vir aqui e contar o que realmente aconteceu, nós poderíamos até entender que a conduta foi muito mais grave daquilo que nós conseguimos extrair do processo. Mas isso não é possível. Detalhes de como essa conduta foi praticada, não temos. E diante dessa ausência de elementos, Excelência, peço que os jurados reconheçam que ele causou, que as lesões foram efetivamente causadas. Existem lesões, e essas lesões estão comprovadas. Peço que Vossas Excelências reconheçam que ele foi o autor dessas lesões. Peço que Vossas Excelências o condenem, porque ele não pode ser absolvido por isso. Impõe-se a ele uma condenação. No entanto, reconheçam e adequem a conduta que ele praticou ao resultado, que foi justamente o de lesão corporal. Um crime tão grave quanto, com repercussões diferentes, e que no final das contas as penas seriam muito próximas. Um crime de homicídio, de feminicídio tentado e um crime de lesão corporal grave, a depender, a diferença poderia ser de 2 a 3 anos no máximo. Grosso modo é isso. No entanto,
acredito, por uma boa técnica jurídica, ser necessário fazer esse esclarecimento, que, a meu ver, tratamos um crime de lesão corporal grave contra a vítima. Porque falta elemento para afirmar que foi uma tentativa de feminicídio. Faltam elementos no processo. Diante das fatos, Excelência, encerro a minha peroração, suscitando e postulando que os jurados compreendam aquilo que foi dito e profiram o voto reconhecendo a desclassificação para o crime de lesão corporal. Devolvo aqui a palavra à presidência com os meus agradecimentos. As pessoas muitas vezes não entendem. É uma das coisas mais difíceis de se fazer entender para o cidadão leigo em termos de direito penal, mas a nossa legislação ela não pune o resultado dos fatos. A legislação pune a intenção do agente, via de regra. Mais uma vez, tudo tem a sua exceção. Mas, via de regra, o que se pune é a intenção do agente. Se eu quero fazer alguma coisa e não consigo obter nada dessa minha intenção, perdura o crime? Perdura o crime. Exemplo, se um cidadão pega de uma arma de fogo, dispara em outro cidadão várias vezes e erra todos os tiros, ele não acerta nada e ele não danifica nada. Persiste o crime? Persiste o crime. Por quê? Porque ele tinha a vontade de realizar o que seria um homicídio naquela situação e ele deve ser punido apenas e tão somente por manifestar essa vontade de praticar um homicídio. Por outro lado, se uma pessoa provoca 1, 2, 10, várias mortes, mas isso é completamente fora das intenções dela, existe crime? E eu respondo com toda a segurança para as senhoras e para os senhores: não existe crime. Nem culposo, nem culposo. Por quê? E o exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo. Mês passado, alguns dias atrás, acho que não tem um mês, eu vi um caso bem emblemático disso. Um cidadão, durante a madrugada, ele achou interessante dormir embaixo de um caminhão, passar a noite embaixo de um caminhão, dormindo. Durante a madrugada, se colocou ali. De manhã, quando o caminhoneiro acordou, ele deu a partida no caminhão para cumprir com o trabalho dele. Ele tem a obrigação de verificar embaixo do caminhão dele se tem alguém dormindo ali, se colocou ali durante a noite sem autorização dele? Não, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Ele ligou o caminhão e partiu. Quando ele partiu, ele, com esse comportamento, tirou a vida daquela pessoa embaixo do caminhão. Ele agiu com imprudência? Não. Ele agiu com negligência? Não. Ele agiu com imperícia? Não. Ele queria matar aquela pessoa? Não. Mas matou. Isso é crime? Não é crime. Por quê? Mais uma vez eu digo, o crime ele depende essencialmente da intenção. Ele depende essencialmente daquilo que nós tecnicamente chamamos de dolo. Na culpa, o dolo não existe, mas a culpa, o dolo da culpa ele não existe com relação ao resultado do crime, mas na conduta ele existe. O que é um crime culposo? É quando alguém, por imprudência, ou negligência, ou imperícia, realiza uma ação e essa ação, ela produz um resultado que é previsto como crime. O sujeito não tem intenção no resultado, mas ele tem intenção na ação. Por exemplo, se um cidadão ele é guia turístico. A gente até viu recentemente, teve um caso, acho que no Rio Grande do Norte, em que o cidadão ele alugava quadriciclo, eu acho, um desses veículos, né, de passear na areia, para as pessoas, sem se preocupar se as pessoas estavam habilitadas ou tinham algum tipo de capacitação para dirigir aquele veículo. Aí uma pessoa pegou o quadriciclo e resolveu, por falta de capacidade de conduzir, caiu de uma ribanceira de uns 30 metros de altura. Uma pessoa se lesionou, outra pessoa morreu. Isso é uma conduta culposa. Por quê? O sujeito que alugou aquele quadriciclo, ele não tinha intenção que aquelas pessoas morressem. Mas ele tinha a obrigação de garantir que aquele veículo não fosse colocado em mãos de uma pessoa não habilitada.
Ou seja, quando ele alugou inescrupulosamente, ele foi imprudente e aí ele atraiu a responsabilidade penal dele. Ele não tem vontade no resultado, mas ele pratica uma ação voluntária que resulta num crime. Então, tudo no Código Penal gira em torno da intenção do agente. E o que faz a diferença é a vontade. Por que isto é importante neste caso? Porque, neste caso, o acusado momentaneamente é acusado de tentativa de homicídio. E o homicídio, para acontecer, os nossos exemplos anteriores, inclusive, já tratavam sobre isso, ele depende diretamente da vontade de uma pessoa tirar a vida de outra. O resultado morte não é tão importante do ponto de vista da mecânica jurídica da coisa, não me entendam mal. Existem vários, eu acho que é mais de uma dezena de crimes no Código Penal que têm o resultado morte e não são homicídio. Por que nós temos, por exemplo, um roubo com resultado morte, não exatamente resultado morte, mas um roubo com resultado morte previsto na legislação? Por que nós temos uma lesão corporal com resultado morte previsto na legislação? Nós temos a extorsão mediante sequestro prevista com resultado morte. São várias condutas. Por que o legislador viu necessidade de colocar essas previsões na lei? Porque o legislador, e o legislador do Código Penal era bem melhor do que o legislador atual, ele foi bem mais preciso, ele sabe que muitas vezes o resultado morte vai acontecer sem a intenção do agente. O agente não queria, mas o resultado aconteceu e ele precisa ser analisado no momento da decisão. Porque o legislador compreende que o homicídio, realmente falando, propriamente dito, ele depende daquilo que a doutrina chama de animus necandi, vontade de matar, a intenção consciente de alguém de tirar a vida de outra pessoa. Às vezes a intenção de matar vai ficar clara, às vezes a intenção de matar vai ficar um pouco obscura, e às vezes a intenção de matar vai ficar bem clara que não existia. E é o que acontece neste nosso processo. Muito embora a agressão que é descrita como sendo praticada pelo acusado seja uma agressão bem feia, e a bem do tempo que nós... Para aproveitar melhor o nosso tempo, eu nem vou passar aqui o trecho da audiência de custódia, mas quem fez a audiência de custódia desse cidadão fui eu mesmo. Eu estava de plantão no momento, e quando ele foi apresentado para a custódia, a defesa tem uma oportunidade ali de se manifestar, e mesmo eu entendi ali que não era o momento apropriado para ele ser colocado em liberdade, devido à maneira como se apresentava a agressão que a vítima tinha sofrido. Até porque a informação que veio para nós no flagrante é de que os ferimentos que ela sofreu eram muito graves. Acabou que eles não foram tão graves quanto a gente imaginava. Mas naquele momento, levando em consideração que foi uma agressão feia, foi o nosso entendimento que ele deveria, naquele momento, permanecer sob a guarda da Secretaria de Administração Penitenciária para evitar, a gente nunca sabe, um resultado indesejado para aquela vítima. No entanto, no curso do processo, quando se investigou o caso a fundo, essa gravidade não se confirmou. A evidência maior disso, na minha concepção, é o depoimento dos policiais aqui presentes. Porque, diferente do que eu esperava no momento do flagrante, a vítima, quando os policiais chegaram ali, ela estava consciente, cooperou com eles para indicar o acusado, onde encontrar o acusado, o que aconteceu entre eles, e detalhou tudo com muita clareza, e foi até o atendimento médico. É um comportamento que, quando eu tomei conhecimento no processo que isso tinha acontecido, me surpreendeu, porque eu imaginava que a vítima tinha ficado muito mais ferida. Ele, a todo tempo, disse que ele lesionou ela sim, mas que não teve em momento algum a intenção de matá-la. Ele só queria se desvencilhar dela porque ele entendia que estava sendo agredida por ela naquele momento e entendeu por se defender dessa maneira. Isso caracteriza homicídio, tentativa de homicídio? Não, não caracteriza tentativa de homicídio.
Caracteriza uma decisão infeliz da pessoa dele? Com certeza caracteriza uma decisão infeliz da pessoa dele. O correto seria que ele estivesse cumprindo a medida protetiva que estava determinada contra ele e não estivesse nem na companhia dessa mulher nesta hora. Esse era o correto. Se ele não estava se sentindo seguro na companhia dela, deveria ter... O ideal seria que ele tivesse fugido. Não fez isso. Acabou praticando uma agressão contra ela. Mas isso por si só demonstra vontade de matar? Não demonstra vontade de matar. O que é que na minha compreensão demonstraria vontade de matar para a pessoa dele nesse momento desse fato? Se ele tivesse realmente perpetrado mais agressões dela. Vejam que nenhum dos policiais diz que ela disse: eu precisei me esconder, eu precisei revidar, eu precisei gritar por socorro, alguma coisa do tipo, para se proteger dele. Nos próprios depoimentos deles do começo, eu não creio se são um ou dois deles que dizem que ela mesma admitiu que ela foi lesionada uma vez. E a lesão única, ela é bem característica de quem não tem o interesse de matar. A pessoa que deseja tirar a vida de outra, ela sempre busca reiterar as lesões para se assegurar do resultado. Porque a gente sabe, qualquer pessoa sabe, que o ser humano, para realmente tirar a vida do ser humano, não é qualquer agressão que é viável para essa finalidade. E o acusado teve toda a oportunidade do mundo para praticar mais agressões contra essa vítima e não praticou. Por que ele não praticou? Porque ele não quis. É o que ele diz desde sempre, e revendo aqui o processo como um todo, eu não tenho como não concordar com ele. Realmente, a única explicação para ele não ter agredido mais a vítima foi porque ele não quis. Como eu já disse antes, no primeiro momento, eu fiquei mais impressionado com o relato do fato, imaginei que era uma lesão mais grave. No entanto, no transcurso do processo ficou bem claro que a lesão não foi tão severa assim, a vítima não perdeu os sentidos, ela não ficou debilitada e ela nem precisou de um tratamento lá muito, vamos dizer assim, rebuscado, sofisticado. Tanto é que o único documento relativo ao atendimento dela é este aqui, que os senhores e as senhoras têm, que ele vem aqui, escrito à mão, que é o laudo médico da paciente Josiane. Esse documento ele é problemático. Se eu fosse ser um defensor extremamente intransigente, pernóstico, daquele que realmente busca o último fio da linha para agarrar e tentar suscitar uma injustiça no processo, seria perfeitamente viável vir aqui e dizer para os senhores que este laudo não serve. Por quê? Porque ele não é aquilo que a lei chama de laudo. A lei, para que o laudo tenha validade jurídica, ela exige que ele seja assinado pelo perito oficial. Se o perito oficial não estiver disponível, ele faltar, duas pessoas vamos dizer assim, duas pessoas de reconhecida competência podem atestar o laudo vamos dizer assim, suprindo a falta do perito. Nenhuma das situações acontece no caso. Belém tem perito. Mesmo que não tivesse, este laudo é assinado por uma pessoa só. Então, ele não cumpre os requisitos legais, mas por uma questão de honestidade para com o conselho de sentença, eu tenho como postura profissional de que eu não vou, por tecnicalidade, subir a tribuna para negar o óbvio. Eu acho isso impertinente, não é o que a sociedade deseja. Né? Eu vou vir aqui sustentando, não pode julgar porque não tem a assinatura da pessoa correta no atestado, quando todas as pessoas afirmam, inclusive ele, que a vítima foi lesionada. Então, eu aceito o laudo, vamos dizer assim, eu aceito
não vou negar a existência das lesões, mas pelo próprio laudo, combinado com essa recalcitrância da pessoa, da vítima, em colaborar com o processo, isso me demonstra que não tem gravidade no comportamento dela, naquilo que ela sofreu. Ela não precisou ser submetida, porque se tivesse sido submetida a uma cirurgia, algum tratamento mais intensivo dessa natureza, alguma coisa assim, isso constaria no processo. Não é o caso dela. Nós só temos aqui, ela nem se dirigiu ao Renato Chaves para fazer a perícia devida. Ou seja, em momento nenhum ela demonstra interesse de comparecer no processo, de manifestar a vontade dela, expressar as intenções, expressar receio com relação à pessoa dele. E a única maneira de explicar isto, ao meu ver, é entendendo que ela própria sabe que a intenção dele não era tirar a vida dela. Então ela não vem até o ambiente da justiça, porque para ela o resultado não tem, vamos dizer assim, não vai fazer diferença para a pessoa dela o que for decidido aqui. E é por isso que ela não vem, por isso que ela se evade, se ela está entregue ao vício do entorpecente ou coisas do tipo. Nós não temos aqui o elemento para saber, e é importante todos nós também não perdermos de vista que a atividade judiciária ela não é uma atividade assistencial. Nós não estamos aqui para pegar pela mão da pessoa e buscar no reerguimento dela para a sociedade, reinserção dela, recuperação de vício. O judiciário e as demais instituições ao lado do judiciário batalham até onde a nossa atribuição permite para que isso aconteça, mas não é o propósito do processo. O propósito do processo é averiguar a responsabilidade penal. E a responsabilidade penal desse cidadão, ela não passa da lesão. Tanto é que, no meu entendimento, a violência doméstica, nesse caso, perdeu uma oportunidade de ouro de resolver o caso dele ainda mais rápido, reconhecendo ali a situação de lesão corporal na pessoa da vítima e já proferindo esse mesmo veredito que é pleiteado hoje, lá atrás. Preferiram trazer o julgamento perante o tribunal do júri, mas aqui tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública, observando os autos, chegam à mesma conclusão que aqui nós expressamos para os senhores. Não existe aqui evidência de que ele tenha tido intenção de ceifar a vida dessa vítima, ou mesmo de, vamos dizer assim, quebrar o braço, provocar uma lesão muito severa nela. Ele apenas ali agrediu por estar embriagado, por estar enfurecido por alguma outra razão, por qualquer razão. Ele agrediu sim a pessoa e é por isso que deve responder. É o que pleiteia o Ministério Público e a defesa, à luz do conteúdo processual, não discorda. Então, esse é o nosso pleito, é essa a nossa sustentação na data de hoje e, creio eu, suficientemente clara para que as senhoras e os senhores possam deliberar e, com isso, proferir o veredito que todos nós buscamos na data de hoje. Eu espero ter contribuído aqui com uma maior clareza do entendimento nosso e com isso nós agradecemos aqui a atenção de todos e encerramos devolvendo a palavra à presidência. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor Sarges. Após a manifestação da Defensoria Pública, eu consulto o Ministério Público, doutor Gerson Silveira, se vai usar da faculdade da réplica. Não, excelência. Considerando a manifestação do nobre promotor de justiça, eu consulto os senhores jurados se estão aptos a julgar ou precisam de mais esclarecimentos. Nelson Moreira foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão, em regime semiaberto, pela agressão que deixou sua companheira gravemente ferida. O crime, inicialmente tratado como tentativa de feminicídio, acabou sendo reclassificado para lesão corporal grave. Mesmo tendo confessado o ataque, Nelson segue preso preventivamente e cumprirá a pena conforme decisão da Vara de Execuções Penais. Por ser considerado de baixa renda, ele foi isento das custas do processo. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!